que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiveres acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse ao Senhor meu: qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiedamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E neste tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e porta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até o 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, segundo as Escrituras, Daniel teve uma visão de coisas que iriam acontecer sobre a terra, e ele ficou preocupado. E a Bíblia diz que ele se pôs de joelhos a pedir uma resposta a Deus. E ele disse: não quero comida, não quero bebida, não quero água, enquanto Deus não me responder. E a Bíblia diz que Daniel ficou 21 dias de jejum, em oração, em busca da resposta, da revelação que ele teve. E após 21 dias, veio o anjo falar com ele e disse: Daniel, desde o dia em que você pôs de joelhos em busca de uma resposta da visão que você teve, Deus me mandou no mesmo dia, mas o príncipe das trevas batalhou comigo, e o anjo Gabriel veio me ajudar. Por isso chegamos agora. E diz a Bíblia que 2 homens estavam à beira do rio. E esses 2 homens eram os 2 anjos celestiais. E a Bíblia diz que quando Daniel viu os 2 homens à beira do rio, ele disse: eu não encontrei palavra, não encontrei força sobre as minhas pernas, caí na terra como morto, e sobre meus lábios não vieram palavras, sobre a presença dos 2 homens. E eles disseram: olha, Daniel, a visão que você teve, nós vamos revelar para você, mas algumas coisas e outras ficará para o tempo, no fim dos tempos. E ele começa a revelar as coisas que iriam acontecer sobre a terra. Essa história começa no capítulo 7 de Daniel, e ela vai terminar, parte da revelação, no capítulo 12. E o texto que eu li nessa noite já, em Apocalipse, fala de uma besta que vai sair do mar. E muitas vezes nós pensamos que essa palavra chamada de besta pode ser um bicho feroz, pode ser um animal de grande porte, mas não, aqui está falando de um poder de um homem.
A Bíblia se revela bem clara que está falando de um poder de um homem. Por isso que o texto diz, chama de besta, porque será uma perseguição terrível, será um homem mau terrível sobre todos aqueles que habitam sobre a terra. Por isso que Daniel, quando teve esta visão, ele ficou preocupado. O que seria aquilo? Como seria aquilo? E que era aquilo que Deus estava mostrando a ele em visão? E no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus traz essa revelação também. Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, Jesus fala também nesse sentido. Assim, assim como falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. Haverá um tempo, olha o que Jesus diz, haverá um tempo como nunca esse e como nunca houve desde o princípio do mundo. Daniel fala na sua visão aliás, o anjo disse para ele que nesse tempo a ciência ela ia se multiplicar e o amor de muitos ele ia se esfriar. E como nós percebemos hoje, como a nossa igreja hoje vive, mesmo cheia, mesmo grande, mesmo bonita, mesmo cheia de membros, pessoas, grandes templos bonitos, templos, grandes lotações, grandes sinais são lotados de pessoas, mas a frieza ela entrou, invadiu os ministérios, invadiu as igrejas. Eles não estão percebendo que o homem do pecado está à porta a se levantar. E por muito tempo, principalmente a igreja pentecostal, ensinou às igrejas que a igreja não passaria pelo homem do pecado. E a Bíblia diz que a igreja passará sim pelo homem do pecado. E eu fico olhando aquelas coisas bonitas hoje que a gente vê na cidade. Não sei se tem alguém que percebeu. As nossas cidades estão cheias de câmaras. A nossa cidade, não só no Brasil, mas no mundo, está se espalhando, está sendo colocadas câmaras em cada esquina, em cada rua, está sendo colocado câmera. Mas para que isso, irmão? Não, isso é para perseguir, ou se não, pegar as pessoas criminosas que estão fugitivos. Não, esse assunto, essa tecnologia, ela está se avançando cada dia mais para que o homem do pecado tenha acesso à perseguição daqueles que serão contra sua ordem mundial. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Daniel ficou preocupado, porque ele viu, olha o que diz aqui, o versículo 1 do livro de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E olha só, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Mas só que esse tempo é justamente quando a igreja for se arrebatada. Jesus disse que vai ser uma perseguição tão grande. Quem falou isso foi Jesus. Interessante que eu vejo alguns teólogos, bacharel em teologias, ensinando que a igreja ela será tirada antes. Não sei se os irmãos prestam atenção, de algum doutores de teologias, eles têm ensinado para a igreja que a igreja será tirada antes que o homem do pecado assume o poder mundial. Só que Jesus diz, aleluia, só que Jesus ele diz que será um tempo de angústia para a igreja. Aí no versículos 21 e 22 de Mateus, Jesus chega e diz, olha, por causa dos santos, glória a Deus. Interessante que esses professores de teologias
esses doutores, bacharel em teologia, não conseguem entender esse texto. Glória a Deus. Se a igreja subiu e o homem do pecado vem reinar para perseguir quem? Se o homem do pecado vai se levantar e a igreja vai subir, ele vai perseguir quem? Aí no versículo 21, no capítulo 24 de Mateus, já diz: por causa dos santos, eu vou abreviar esses dias. Glória a Deus. Então os santos vão estar aqui. Então, se Jesus disse que por causa dos santos, então os santos vão estar na terra. Aí vem a besta e diz: vamos levantar uma imagem. E todos têm que se prostrar diante da imagem. Glória a Deus. Interessante é que o texto diz que a besta vai dar poder à imagem para que a imagem fale. Olha, para que a imagem fale. Glória a Deus. E a besta vai fazer sinais, prodígios, que até fogo vai fazer descer do céu. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia que está relatando esses acontecimentos que nós estamos muito próximos. A igreja está muito próxima de passar por isso. O que mais falta hoje para que a palavra se cumpra? Só agora o homem do pecado assumiu o governo mundial. E quando eu olho e eu vejo a igreja discutindo assuntos de uma coisa, de outra, quando eu vejo pastores, liderança de ministérios, em vez de pregar o reino dos céus, em vez de pregar a vida eterna, em vez de pregar a salvação, em vez de pregar perdão, em vez de pregar amor, em vez de pregar paz, ele vai chegar no púlpito da igreja, usar a sua força que ele tem, como líder de tantas mil pessoas, e vai defender aquele e condenar aquele que ele não gosta. Esse aqui presta, esse aqui não presta. E onde foi que Jesus mandou fazer essas coisas? Aí foi justamente essas coisas que Jesus foi odiado pelos sacerdotes. Porque Jesus ele foi não de encontro, ele não foi de encontro, ele foi revelar para os sacerdotes que o amor de Deus não era aquele amor que eles estavam pregando. Aí Jesus vai e diz: foi dito, foi olho por olho e dente por dente? Foi. Mas eu vos digo, qual que Jesus ensina? Eu vos digo que amarás o teu inimigo. Orai pelo teu inimigo. Andai com o teu inimigo. Glória a Deus. Por que Jesus disse isso? Porque o homem, eu tenho sempre dito, o homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Então nós como cristãos, eu como pregador do Evangelho, não posso dizer uma coisa ao contrário da pessoa que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Irmão, mas ela é isso, mas ela é aquilo, sim, mas é a imagem e semelhança de Deus. A única coisa que separa o homem ímpio e a mulher ímpia de Deus é as suas iniquidades, mas ele e ela é a imagem e a semelhança de Deus. Aí o apóstolo Tiago em suas cartas, o apóstolo Tiago em suas cartas, ele ensina uma coisa, o seguinte: ele diz: irmãos, tome cuidado com a sua língua, porque com a sua língua você pode ou abençoar ou amaldiçoar o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Aleluia. Aí voltando ao texto de Apocalipse, aí João, na ilha de Patmos, tem essa visão e Jesus começa a falar para ele todas as coisas que vai acontecer sobre a terra. E esse texto aqui, ele é muito forte. Glória a Deus. Muito forte. Olha o que diz aqui no versículo 16: faz que a todos, pequenos, grandes,
pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora eu fico assim pensando, será que essa igreja que nós estamos vendo hoje, quando isso aqui acontecer, eles vão ser capazes de renegar isso aqui? Não. A igreja está muito fria, vai ser muito rápido. Só basta alguém dizer: eu defendo a religião, eu defendo a igreja, eu defendo a família, eu vou defender vocês. E já dá com todos os braços, com as duas pernas. É assim ou não é que está acontecendo? Hoje a igreja está assim. Se alguém disser que adora Jesus, que adora a Deus, a igreja vai estar abraçando. Não quer saber a vida dele nem a vida dela. Vai lá abraçando isso aqui, defende a igreja, isso aqui protege a igreja. Jesus disse para ele: só cuidado que ele vai aparecer. Se Deus e descerá fogo do céu, enganará a muitos. Ele vai enganar muitos. Aí Paulo, em suas cartas, 2 Tessalonicenses, ele diz: ó irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que a vida do nosso Senhor Cristo não será antes que se manifeste o homem do pecado. Aí tem alguns teólogos dizendo no Corão que não, a igreja vai subir antes, ou pode botar aqui, não, a igreja não, que ela não virá enquanto não se revelar o homem. Aí os bacharelões em conhecimento de teologia, os doutores de teologia, não, a igreja vai passar por isso não. Então você está desfazendo o que está escrito. Porque se o que está escrito, após passar de irmão, de maneira que eu não vos engane, que não será assim antes que se manifeste o homem do pecado. Aí ele diz, e ele, olha que o apóstolo Paulo diz, ele se sentará no trono e vai parecer ser Deus. Glória a Deus. E o que eu estou vendo aí? E esses dias ouvindo algum noticiário, eu fico sempre, gosto de assistir e ouvir para ficar assim, meditando nas coisas. E um certo jornalista disse: que igreja é essa? Que pastores são esses de hoje? Que pregam contra o aborto, querem punir pessoas ou mulheres que por acaso vai cometer um aborto, não sei. Eles são contra, são inimigos disso, mas são a favor de que uma pessoa que cometa um erro seja morto. Aí diz: que hipocrisia é essa de pregar? Será que uma criança não tem a mesma vida que tem um adulto? Se eu defendo uma criança que tem uma vida, eu tenho que defender também um adulto que tem vida. Só que o homem do pecado, a Bíblia diz que ele vai parecer sendo Deus. Aí o texto diz: olha, nesse tempo, oh aleluia, e nesse tempo, e faz que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, lhes seja posto um sinal. Ninguém? Na mão direita ou na testa. Aí não tem escolha se o cara é rico, se o cara é pobre, se o cara é um servo. Aqui não tem escolha. O texto aqui não vai ter escolha. Ou a pessoa faz parte, ou a pessoa aceita o que este homem vai determinar, ou ele não vai poder fazer a sua feira, ele não vai poder vender, ele não vai poder negociar se ele não tiver o sinal. Se ele não tiver um sinal, ninguém vai poder comprar ou vender. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Quem está dizendo é as Escrituras Sagradas, não sou eu. É Jesus que revelou que nesse tempo, por isso ele será
porque será uma perseguição terrível, como nunca houve nem haverá como essa. Aí o povo veio agora, aquelas câmarazinhas nas cidades, achando bonito, né? Todos nós estamos sendo vigiados hoje. Todos nós estamos sendo vigiados hoje 24 horas. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós estamos sendo hoje vigiados 24 horas. Porque a palavra, ela vai se cumprir. As escrituras, elas vão se cumprir, que o povo queira, que não queira. As coisas estão se revelando, estão mostrando que brevemente o homem do pecado vai assumir. Por quê? Porque muitas coisas vão chegar ao extremo da economia. Não pense que a economia vai continuar maravilha, não. Ela não vai continuar uma bonança por muito tempo, não. A economia, ela vai chegar ao caos. A economia do mundo vai chegar ao caos, sabe por quê? Porque o homem do pecado, ele vai se levantar. A Bíblia diz, quando Daniel teve a visão de 4 reinos, ele viu aquela visão, 4 reinos, um tomava o poder do outro, e o outro brigava com o outro, e o outro vencia o outro, até que um chegou ao domínio do reinado. Louvado seja. A Bíblia está dizendo que apenas um homem, por isso quando a Bíblia fala de 10 chifres, a besta de 10 chifres está dizendo 10 poderes poderosos da terra, e desses poderes poderosos da terra, desses 10 se levantará um, será escolhido um para governar o planeta por um período de um tempo. Por isso quando a Bíblia fala de 10 chifres, não está dizendo que é uma besta, que é um bicho, não. Está falando do poder humano. Do poder humano. Só se vê alguém, olha na rede, olha nas mídias, alguém dizendo, fulano é o segundo, é bilionário do mundo, fulano é o primeiro bilionário do mundo, fulano é o terceiro bilionário do mundo, fulano ciclano é o 4º bilionário do mundo, fulano e ciclano é o 5º bilionário do mundo, e chega nos 10º mais bilionário do mundo, das 10 bestas que Apocalipse tem falado. Do chifre das 10, aliás, os 10 chifres da besta. A Bíblia está aí. O texto diz aqui que esse número aqui é de quem? É de um bicho mesmo ou é de um homem? Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? E aquele, ó, versículo 18. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Não é um bicho, não. Eu ainda me lembro do tempo que nós tínhamos o Evangelho. Saiu um folheto, e nesse folheto tinha uma serpente, um bicho feio, que tinha 7 cabeças. Quem se lembra? Aliás, é justamente isso, fala de um bicho de 7 cabeças e 10 chifres. Não é isso? 7 cabeças e 10 chifres. E eu pensava que era justamente isso mesmo, que havia um bicho feroz sobre a terra, que ia perseguir a igreja, que ia comer e engolir gente de toda a forma. Mas não, isso é o poder do homem. É o poder do homem. Glória a Deus. O poder do homem vai fazer. Veja só, as pessoas ficam desacordadas, com os olhos abertos, mas não estão mais querendo entender as escrituras sagradas. Não quero mais ouvir o que já ensinou. Não estou mais prestando atenção no que Cristo tem ensinado. Você presta atenção nos louvores de hoje. Os louvores de hoje falam mais das batalhas de guerra, sim ou não? Porque os homens guerrearam, Deus protegeu, porque tocou a cruzina e o muro derrubou, e as pregações sobre aquelas velhas testamentos. Hoje ninguém vê mais alguém, um pastor, não vê um sacerdote, não vê nenhum desses homens hoje querer pregar no que ele ensinou, porque Jesus ensinou o aviso, o alerta, o despertamento, o firmamento da igreja, o amor e a paz. Aí Jesus no Monte das Oliveiras, aí Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, bem mansinho Jesus, olha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus.
bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só que o pacificador, eu sempre gosto de falar desse negócio, o pacificador parece ser uma coisa assim, porque quando você vai ver quem é o pacificador é aquele que vai, ele está vendo uma briga, ele vai lá tentar acalmar. Tem uma guerra, ele vai tentar acalmar a guerra, acabar com a guerra. Tem um conflito na família, ele vai aconselhar tentar acabar o conflito da família. Esse é o pacificador. E o que não é pacificador? Está tendo uma guerra e está aplaudindo. Está alguém morrendo e está aplaudindo. Está alguém sendo preso e está aplaudindo. Glória a Deus. Mas o pacificador, eles são chamados filhos de Deus. O que tem a ver, irmão João, esse assunto que você fala com o que você leu? Estamos falando de uma coisa que a igreja não está vivendo, nem está se despertando nesses últimos tempos. O homem vai se levantar, vai entrar na igreja, a igreja não vai perceber, quando ele entrar, só quem vai escapar são os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. E os verdadeiros adoradores em espírito e verdade serão perseguidos, porque eles não vão aceitar, eles não vão concordar. Dentro dessa multidão cristã que nós estamos vendo hoje, tem pessoas lá dentro sofrendo, porque são os verdadeiros adoradores. Eles não aceitam a forma que a igreja hoje está sendo dirigida, mesmo não podendo fazer nada. E quando você vai contra, nós saímos do contra. Esse aí nem faz, nem deixa ninguém fazer. Esse aí nem é a favor e nem faz. Você pode prestar atenção nas mensagens hoje de pessoas que concordam com tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Porque quando alguém se levanta, é despertando da igreja. Irmãos, se acordem. É despertando, não é ser contra não. Que quando nós dissemos, irmão, não, nós temos que prestar atenção nesse último dia, quanto a igreja virou para um lado de uma hipocrisia. Quanto a igreja hoje está virada para um lado de uma hipocrisia. O que quer dizer isso, irmão João? Quando eu, como cristão, começo a defender os meus interesses, mas os interesses que não é para mim, eu começo a esculhambar, estou defendendo os meus interesses. Isso se chama hipocrisia. Eu, como cristão, alguém dizia, tem muitos cristãos hoje que são contra drogas, são contra abortos, são contra homossexuais, são contra isso, são contra aquilo. Aí alguém chega para mim e diz, mas irmão João, a Bíblia não é contra isso, claro. Eu sei que a Bíblia não é contra isso. Mas você vê Jesus mandando matar alguém? Mas você vê Jesus pedindo para que seja morto alguém que comete pecado? Aleluia. Você vê Jesus desejando a morte de alguém porque ele cometeu pecado ou vive no pecado? Não. Aí, nas revelações de Ezequiel, olha o que Deus fala. Eu, o Senhor Jeová, não tenho prazer na morte do ímpio antes que ele se converta. Se Deus não tem prazer, por que a igreja está tendo prazer com a morte do ímpio? Porque ele tem uma alma preciosa. Ela tem uma alma preciosa. Glória a Deus. E para encerrar esse texto, como os discípulos, naquele tempo dos sacerdotes, os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, ele é claro, aqueles homens que para eles viviam na honestidade, eram os homens que para eles viviam na sinceridade, homens que não cometiam pecados, homens que cumpriam as leis de Moisés. Aí traz uma mulher diante de Jesus. Jesus está lá, chega a eles com uma mulher. Segundo a Bíblia diz que era uma mulher que era uma prostituta, foi apanhada em adultério.
E segundo a história bíblica de Antigo Testamento, que segundo a lei de Moisés, uma mulher que cometesse, que traísse o seu esposo, ela teria que ser morta em praça pública para dar exemplo para as outras. Era a lei. Aí vem eles para Jesus e disse: olha, essa mulher aqui, ela foi apanhada em ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser morta, apedrejada. E tu o que diz? E Jesus calava. E eles insistiram em Jesus calar. Porque ele sabia que Jesus era o Salvador. Jesus era o perdoador de pecados. Jesus era o libertador. Eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus libertando, eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus curando os leprosos, os paralíticos. Aí Jesus se levanta e olha para ele e diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra dessa mulher, do maior ao menor. E a Bíblia diz que ele voltou, abaixou-se e foi escrever outra vez na areia da praia. Depois ele se levanta e olha, não tinha mais ninguém a não ser ele e a mulher. Ele olha para a mulher e diz: cadê os teus acusadores? Ela diz: não, senhor, não tem nenhum não. Foram todos embora. Jesus olha para a mulher e diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Salvou a mulher. Mas pela lei ela tinha que ser morta. Pela lei ela tinha que ser morta. Tem tanto pastor pregando essa Bíblia aqui, ó, usando dela também como um rifle para matar. Tem tanto sacerdote, tanto bispo, tanto reverendo usando essa aqui como canhão para matar, porque está escrito, mas veja como é que está escrito, rapaz. Aleluia. Veja como é que está escrito, examine. Glória a Deus. Porque nem Deus é assassino e nem Jesus. Se Deus diz que o Senhor Jeová não tem o prazer na morte de um ímpio, quanto mais eu. Aí Jesus chega para ele e diz: vai, não peques mais. Eu também não te condeno. Vai em paz, vai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Porque, sabe por quê? Porque ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. E eu sou feliz hoje porque Jesus ele veio me buscar e salvar, porque eu era perdido. Porque se eu fosse bom, talvez não estaria mais aqui. Porque ele só não pense, Jesus dizendo ao seu discípulo: não pense que eu vim essa terra salvar os bons. A Jesus disse: não pense que eu vim essa terra aqui para salvar os bons, porque os bons não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. E quem está doente é quem precisa de salvação. Quem está no pecado é quem precisa de libertação. Quem está na vida errada é quem precisa de Jesus. Porque quando Jesus entra no coração do homem e da mulher, há renovo, há transformação, há libertação. E quando passa a ter essa libertação, ele passa a meditar no que Jesus ensinou. Cuidado, porque vai chegar o tempo em que a igreja será perseguida. Senão você vai receber um sinal achando que isso é normal. E sabe para onde é que vai você? Para o abismo. Porque a própria história bíblica diz que aquele que recebeu o sinal não vai herdar mais a vida eterna. Está escrito aqui também. Aquele que recebeu o sinal não mais herdará a vida eterna. Agora eu imagino, oh glória a Deus, a gente vai começar, não vai passando, mas vou terminar. Às vezes eu fico imaginando com a liderança de um grande ministério, se reúne ele para apoiar o candidato fulano. Ele se abraça com ele, unhas e dentes. Mas o outro que ele não gosta, ele agora começa a esculhambar o outro que ele não é a favor. Aí eu pergunto: que preparamento esse sacerdote está tendo sobre o que está escrito nas Escrituras Sagradas, para ele não cair na cilada do homem do pecado? Nenhuma. Ele pode ter o maior conhecimento, ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, porque o diabo também conhece
Não, 30 dias. Jesus diz um ano. Chega o diabo e diz, foi Jesus falando, o diabo diz, está, ó, que o diabo disse, está escrito. Eita, primeiro ele diz, ó, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, de maneira nenhuma entrará coisas imundas na minha boca. Aliás, Jesus diz assim, diz o seguinte, não tentará o Senhor, teu Deus. Jesus diz, está escrito, não tentará o Senhor, teu Deus. Aí o diabo vai e diz também, mas também está escrito que o Senhor é. O diabo usou a escritura, mas também está escrito que o Senhor dará ordem ao seu respeito para que os anjos te guardem e não tropecem em pedra. Quem citou isso? O diabo. E eu fiquei mais matutando por muito tempo nessa palavra, desse texto. Já digo, um tempo eu encontrei na escritura esse texto, lá no Velho Testamento. Que o Senhor dará ordem ao teu respeito para que você não tropece em pedra. O diabo citou isso lá com Jesus. Então o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Tem pastor conhecendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Mas ele não quer ver o que Jesus ensina. Por isso que quando o homem do pecado se levantar, ele vai ser o primeiro a se abraçar com unhas e dentes. Aí João está lá, tem uma revelação, diz a Bíblia que era dos últimos discípulos que ele estava lá na ilha de Pátimo, já sendo perseguido também, mas estava praticamente escondido, estava como um prisioneiro numa ilha, mas ele teve um contato com Deus. E desse contato com Deus, uma certa noite, ele viu Jesus chegar sobre ele. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou até ele, disse, veio vestido com as vestes brancas que cobria até os pés. E diz que um cinto de ouro que cingiu o seu lombo de canto a canto. Aí diz, quando ele falou quando ele falou comigo, faltou em mim palavras. Eu caí como morto. Foi a mesma história de Daniel. Quando os anjos chegaram para falar com Daniel, João diz, quando ele apareceu e falou comigo, eu caí aos pés dele como morto, faltou em mim palavra, minhas pernas não tinham força nenhuma para se levantar. Ele veio e disse, João, vem, levanta, eu sou o alfa, eu sou o princípio e eu sou o fim. Vem que eu vou te mostrar as coisas que brevemente vão acontecer sobre a terra. João, eu fui mudo, eu fui morto, mas vivo estou. Glória a Deus. Aí leva João em espírito, glória a Deus, ao céu. E João começa a ver maravilhas gloriosas lá no céu, mas também Jesus começa a mostrar a ele o que vai acontecer sobre a terra, coisas terríveis. João vem, olha como a igreja, João, vai ser perseguida. Olha, João, que situação, João, a igreja vai passar. Olha, João, vê a situação que a minha igreja vai passar sobre a terra. Ela será provada, João, como é provado o oleiro prova o olho do fogo. Olha, João, para a situação da minha igreja, o que ela vai passar sobre a face da terra, ela será perseguida de uma tal maneira, João, que por causa dele, João, eu, o Senhor, vou abreviar esses dias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a besta vai se levantar do mar muito em breve, viu? A besta se levantará muito em breve. Não é um bicho não, será um homem. Aleluia, será um homem que vai governar este planeta pelo período do tempo, porque o que Jesus falou se cumpre. Jesus disse, olha, as minhas palavras passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Jesus, no seu ensinamento, ele diz, olha, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Tudo que eu falei vai se cumprir, cedo ou mais tarde. Aí Daniel pergunta, o anjo diz, mas Senhor, me diz a mim quando será esse tempo dessa angústia. Senhor, diz para mim quando será esse tempo desse sofrimento. De João, fecha e sela esta palavra, porque não é para agora não, João, é para muito tempo ainda. Ela está selada, está fechada, mas ela não vai ser aberta no tempo certo. Aleluia, glória a Deus.
Que Deus abençoe, que Deus guarde em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se alegre com aquelas coisas que aí está vendo na cidade, câmera por tudo quanto é lado. Tem agora botando uns globos que tem uns portezinhos azulzinhos, rodando, girando. Não, diz que aquilo ali é para pegar fugitivo da justiça, não para perseguir, sabe quem depois? A igreja. Aqueles que você encontra. Aleluia, a ordem mundial. Sabe quem vão atrás para querer prender e matar? A igreja. A igreja ela será perseguida. Louvado seja o que diz a Bíblia, que o homem do pecado ele vai ter o governo, vai ter as forças, vai ter toda a tecnologia, todo o poder de comunicações do mundo inteiro para acessar a minha e a tua vida. Por isso que hoje tudo aquilo que nós temos está na mão do governo. Toda a nossa identidade está na mão do governo. Onde você estiver, o governo está lhe vendo. Nós temos um aparelho celular hoje. Se eu estiver em Arapiraca, alguém está vendo que eu estou em Arapiraca. Se eu estiver em Palmeira dos Índios, alguém está vendo que eu estou em Palmeira dos Índios. Se eu estiver em Maceió, alguém está vendo que eu estou em Maceió, porque através do meu cadastro que eu tenho com a operadora, eles sabem para onde eu estou indo, para onde eu deixo de ir. Então fique ciente que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Na igreja será perseguida que você quer, que você não quer. Aqueles que não vão contra a ordem mundial, eles serão mortos, eles serão eles irão para o cativeiro, serão castigados e mortos. Por isso me diz, se você estiver no campo, não volte a nada buscar na sua casa. Se você estiver em cima do seu telhado, não desça a tirar nada, porque a perseguição vai ser terrível, como nunca houve nem haverá nesse tempo, desde que houve nação sobre a terra. Quem disse isso foi Jesus. Vejamos a humanidade de hoje, o povo todo irritado com Deus, não quer saber de Deus, não quer saber da adoração, não quer saber do Pai Celestial, quer saber de curtir, de muitas barradas, muitas coisas. Se esquece que as coisas vão ficar turbulentas sobre esse planeta. Vão ficar turbulentas sobre este planeta. E eu quero deixar para encerrar, quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos que talvez tenham me ouvido, vai ser de som. Para você que fez faculdade de teologia, quero trazer essa palavra para você nessa noite, diretamente para você que estiver me ouvindo agora nessa noite. Para você que fez faculdade de teologia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que a igreja vai passar pelo homem do pecado. Se você me provar no texto bíblico que não vai acontecer, eu quero que me prove pela escritura, porque João, Jesus citou nas suas cartas, aleluia, Jesus citou no seu ensinamento, e o apóstolo Paulo também ensinou que não seria antes que o homem do pecado se levante sobre a terra. Jesus não descerá a arrebatar a igreja antes que o homem do pecado se levante. E eu provo pela palavra, pela escritura eu provo. Glória a Deus, eu próprio essa escritura sagrada. Que santos são esses que serão perseguidos na terra, que vai estar lá no céu? Aí é o apóstolo, aí João diz, aí aliás, Daniel diz em suas cartas a mim, e que tempo será esse? Mas aqueles que estiver escrito no livro da vida, olha, aqueles que estiver escrito no livro da vida serão arrebatados, e outros que estão no pó da terra irão ressuscitar. É justamente isso quando Jesus diz, olha, por causa dos santos, eu vou abreviar esses dias. Jesus, por causa dos santos, eu, o Senhor, vou abreviar esse dia. Então vai aparecer um sinal do céu. Aleluia, eles vão abreviar, porque senão nenhum santo vai se salvar. Mas por causa dos santos, eu vou descer. E diz a Bíblia que quando eu descer, diz ele agora, que todo olho da terra vai ver ele descendo sobre as nuvens do céu. Aí sabe o que vai acontecer? A lua perderá a sua luz e o sol também. Já pensou que o dia em ponto ficar tudo escuro? Então é um eclipse, 10 pontos, chama de eclipse. Não, vai ser a volta do grande rei. Amém. E a Bíblia diz que quando ele desceu, o rei da terra se lamentarão. Se lamentarão. Aleluia. Ele diz que vai ficar lá nas nuvens e vai enviar os seus anjos sobre esta terra e vai arrebatar da terra os seus escolhidos. É assim que o texto diz, depois da aflição daquele dia. É assim que a minha Bíblia diz, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, as potências do céu serão abaladas, então o Filho do Homem virá sobre a nuvem do céu, e sobre a nuvem do céu ele vai enviar os seus anjos, aleluia, para arrebatar
e fica com enfeitado. Pode ser que a igreja vai passar pela. Te prepara, igreja. Te prepara. Quando a Bíblia diz te prepara, igreja, não é para você subir, não é para você enfrentar o que vai vir aí. Te prepara, igreja, porque o que está para vir não será fácil. A não ser você virar para abraçar tudo que vem aí, irmão, agora. Abraçar, né? O defensor da igreja. Eita! Abraçar o defensor da igreja, o defensor de família. A Bíblia diz que ele vai parecer sendo Deus. Sentará no trono parecendo ser Deus. E vai reinar como Deus. Vai fazer desenvolver o céu como Deus. E vai enganar até, se possível, os escolhidos. Os escolhidos. Os escolhidos. Se os escolhidos estão aqui é o quê? Essa é a terra. A terra. A terra. Se a terra vai estar aqui ainda. Então, por causa dos santos, ele vai pregar o dia e desse tempo, aleluia, a igreja vai subir, mesmo chorando, mesmo se derramando, mas vai subir com Jesus para a glória. Se encontrar com Jesus nas nuvens, aquele que não cedeu o pecado, aqueles que não foram enganados pelo pecado, aqueles que não vão ceder às delícias daqui da terra, aleluia, mas vão preferir a morte do que se entregar. Esses vão subir para a glória, se encontrar com Jesus, lá vai ter, aleluia, um galardão, como diz a sua palavra. Eles vão cantar um coro muito grande, que João disse: quando eu olhei, eu vi uma multidão vestida de veste branca diante do trono, e eles cantaram ao hino que eles diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A igreja, ela vai sofrer, vai passar por uma prova, mas vai cantar um novo hino. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus e Pai. Deus grande, santo. Graças te dou por tudo, Poderoso é o Deus, Senhor. que o Senhor tem feito por nós, mesmo que sejamos falhos. E a terra. Mesmo nós, meu Deus, somos pecadores, mas a tua misericórdia, a tua graça tem estado sobre nós, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado proteção, e essa é a minha alegria, porque eu sei que o Senhor tem nos dado livramento. Aleluia. Aleluia. Essa semana dizia no trabalho, Senhor, que o nosso livramento é o Senhor. Alguém dizia: não, mas nós precisamos de uma arma para se defender dele. Não, a minha defesa é Deus, a nossa proteção é Deus, nosso livramento é Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. O homem não precisa de rifle, o homem não precisa de canhão, o homem não precisa de pistola, o homem só de estar debaixo da sombra da potente do Altíssimo. Aleluia. Se ele estiver debaixo da sombra do potente do Altíssimo, a Bíblia diz que ele descansará. Aleluia. Sabe o que diz a Bíblia? Que nem o mal chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a palavra. Aleluia. Sabe o que diz mais ainda a palavra? Agora nem perde, nem mortandade que olha ao meio-dia não te atingirão, diz o Senhor. Aleluia. E é sobre esta palavra, Pai, que eu estou firme até hoje, andando por essa terra, acreditando, mesmo nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, mas eu sei que eu estou debaixo da sombra do Altíssimo. Me guarda, meu Deus, como sempre tem me guardado. Guarda a tua igreja, guarda nossas famílias, guarda nossos vizinhos, guarda o nosso país, guarda nossa cidade, guarda o nosso estado. Livra a tua igreja do homem do pecado, em nome de Jesus. E todos dizem Amém. amém. Que a graça de Deus, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, e toda a igreja diz amém. Pastor Estide, veio dar